Qual foi a última coisa? Dos poríferos que a gente falou. Confere aí o pessoal do específico. Foi comportamento nervoso? Me diz uma coisa, esponja tem sistema nervoso? Sistema nenhum. Sistema nenhum. E se eu perguntasse assim para vocês, se aparecesse no vestibular, qual é a causa, qual é o motivo de uma esponja não apresentar órgão, tecido e órgão nenhum? Durante o desenvolvimento embrionário, não atingir a fase de gástrula, certo? Tranquilo? Então, todos os outros animais atingem a fase de gástrula e passam por ela, tá certo? Mas os poríferos param em qual fase? Anterior, que é a fase de blástula, não é isso? Beleza. Então, não tem sistema nenhum, mas eu botei aí que há um comportamento nervoso, que é justamente na abertura e fechamento de quê? Dos poros. Mas, pelo amor de Deus, isso não é mediado por neurônios, células especializadas do sistema nervoso, porque não tem sistema, não tem tecido, não tem nada. Isso é só uma alteração da permeabilidade. Está relacionado com o trabalho dos íons. Tá bom? A coisa é bem simples. Na sequência, não tem nada, né? Pois vamos para cá, ó. Se liga. Deixa de copiar lá. Lá a gente vai junto, devagarzinho. Vamos para cá, porque eu já vou riscar. Quanto à reprodução, os poríferos ou esponja pode ser monóicos ou dioicos. Monóicos e dioicos. Monóico é o mesmo que hermafrodita. Tá certo? Dioico, como vocês, tem um macho e tem a fêmea. Tranquilo? Inclusive, toda vez que a gente fala em monóico, toda vez que a gente fala em monoicia, o que é que vem na cabecinha do aluno lá? Guilherme, o animal monóico se autofecunda? Vem cá, vamos lá, vamos lá. Qual é a regra no mundo animal? Dioico ou monóico? A regra, dioico. Deixa o dioico. Vamos lá dentro dos monóicos agora. Uma vez sendo monóico, hermafrodita, qual é a regra? Se autofecundar ou fecundação cruzada? Fecundação o quê? Cruzada. Por que que não é comum a autofecundação? Não teria tanta variabilidade genética. Vocês conhecem algum animal hermafrodita que se autofecunda? Vão citar tênis aí. Olha, demoraram a citar. Mas na hora que eu falo em fecundação cruzada no monóico, isso tem planária, isso tem facíula, isso tem lá na frente a minhoca, já muitos vermes, tá certo? Muitos seres. Então, qual é a regra? Monóico ou dioico? Isso aqui. Uma vez sendo monóico, a regra é fecundação cruzada. Inclusive, vocês poderiam perguntar, mas Guilherme, por que que uma esponja hermafrodita, então, ela não se autofecunda facilmente, uma vez que é como se fosse... Vamos para lá agora. É como se fosse um cesto de lixo desse, tá? Com todo respeito às esponjas, um cesto de lixo, né? Que também tem a funçãozinha aqui. Não tem nenhum compartimento que separe, que empate o espermatozoide pegar o próprio óvulo desse ser, tá? E aí a mãe natureza, que é a única coisa perfeita que tem depois de Deus, fez com que alguns seres, inclusive as plantinhas, desenvolvessem esse fenômeno da dicogamia. O que que significa esse fenômeno? Que vai dificultar a autofecundação. O que que é isso? Maturação de gametas em épocas diferentes. E aí não tem como se encontrar. E uma vez os gametas não se encontrando, porque são produzidos em época diferente, o animal vai se autofecundar, gente? Não, dificilmente. Toda vez que eu falo nesse fenômeno, eu lembro daquele filme, Feitiço de Áquila. Tu lembra que eles não se encontram? Em função do feitiço daquele bruxo lá, do rei, enfim. Mas no final do filme se encontra e tu sabe o que é que vai acontecer, né? Então, monóicos e dioicos. Isso aqui tem nas plantinhas também, esse fenômeno. Nas plantas, hermafroditas. Fecundação é o quê? Interna. O espermatozoide vai pegar o óvulo lá no mesoílo. Eu citei para vocês na aula passada, aquela massa de preenchimento. Inclusive, é o processo sexuado aqui, ó, a fecundação. Eu não botei para não repetir. Desenvolvimento indireto, normalmente é o que a gente observa nos poríferos. Por que indireto? Porque A do verbo haver, presença de larvas. E aqui são as larvas que a gente observa no filo. Larva celoblástula, essa certamente aí vocês não viram ainda. Larva parenquímula e a larva anfiblástula, tá certo?
eles não vão botar para vocês em vestibular nenhum nesse planeta o desenho para tu dizer qual é a larva, não vão. Ele cita só os nomes, tá? Essas duas larvas aqui os alunos confundem. Estou falando de qual filo, gente? Não é porífero? Ele cita essas duas aqui, aí só por causa desse P de parênquima, aí o aluno fica confundindo com essa larvazinha bem aqui, ó, plânula. Mas plânula é coisa de quê? De quinidários. Eles trocam de propósito, tá certo? Cuidado com isso. Beleza? E aí tem de novo, celoblasta, parênquima e anfiblasta. Inclusive, eu já vi uma questão alternativa do vestibular. Vem cá, tu lembra que os poríferos são sésseis? Aí eles botam assim, ó, são seres, são animais sésseis durante todo o ciclo vital. Cuidado, que na condição de larva, como tem uns flagelozinhos que auxiliam na natação, as larvas são móveis. Então seria falso uma alternativa dessa, dizer que durante todo o ciclo os poríferos são o quê? São fixos. Tá bom? Beleza? Processo assexuado e sexuado. Qual dos dois tem variabilidade? Aqui, né? Vamos para cá. Processo assexuado. Reprodução por brotamento. Gente, isso aqui é o processo assexuado mais comum no planeta Terra, em termos de animais. A esponjazinha tá aqui, ó. Botar água aqui, porque daqui a pouco estão dizendo, igual psicoteca. A pessoa lá no Detran, desenha bem uma casa, o pessoal não desenha a casa voando. Desenha bem uma esponja, tem que desenhar a água para dizer que é um animal aquático. Tu vê que eu boto a água aqui, ó. Tá certo? Senão vão pensar que é doido. Então tá aqui, ó, uma esponjazinha, foi criado um broto. Olha o broto aqui, ó. Esse broto pode se desprender, parece outra coisa. Ou não. Então, mesma informação, mesmo caráter genético desse aqui, esse aqui também, do corpo materno, deixa eu utilizar esse termo. Então, é um processo o quê? Assexuado. Se você quebra uma esponja dessa em vários pedaços, cada pedacinho daquele vai formar uma nova esponja. Então, alta capacidade o quê? Regenerativa. Informação para você no vestibular. Toda vez que falar de um processo de regeneração, tá certo? Ou qualquer processo assexuado, mas regeneração não é diferente. Tu lembra que a planária se regenera bem? Então, quem que está por trás disso? A grande quantidade de células tronco, que são células indiferenciadas que esses seres vão ter. E já que eu estou falando em poríferos, quem é que está por trás desses três processos aqui? Qual a célula tronco aqui? A amebócito, vocês sabem disso. Tá bom? Eu vou fazer um clone, não sei se apareceu por aí, vou fazer um clone de uma esponja, vamos dizer assim. Eu vou atrás de pegar os amebócitos. Tá bom? Tranquilo? E a gemulação. É muito interessante esse processo. E às vezes o aluno confunde, sabe por quê? Porque nos livros, os caras, quando vão falar de gemulação, botam uma esponja de água doce. Aí ele diz que uma esponja está lá no ambiente de água doce, uma esponja dulcícola, e o rio secou. Aí os alunos, Guilherme, então só tem esponja de água doce? Não. Isso aqui, pessoal, é uma resposta a uma adversidade. Na verdade, os dois processos, até mesmo, porque uma esponja não anda se quebrando. Tá certo? Isso é resposta a alguma coisa. Vai você nadando, você bateu numa esponja, ela quebrou. Um peixe, um tubarão bate e quebra e ali ela se regenera, não morre. Tá certo? Para morrer tem que ser desidratado. Então demora muito, tá certo? Quando morre lá. Mas morre, certo? Morre. Gemulação, vamos imaginar essa esponja aqui, ó, tá no rio. E o rio secou. Tá certo? Gente, é mais ou menos como se uma empresa, o empresário tentasse manter uma empresa e ela entrando em falência. Não dá. Tá certo? Todo dia a gente manda um funcionário embora, porque não tem como marcar com os compromissos. Pois aí o rio secou. Essa esponja está enterradinha, bem aqui, ó, na condição de gêmula. Detalhes para essas gêmulas aqui. Então, gêmula, tá? Ela passa meses, anos. Para isso, uma estrutura contendo células totipotentes. Que células são essas? Amebócitos. Para isso, o metabolismo baixa muito. Tá? Se é uma seca, a gente vai considerar normalmente um verão. Seria o quê? Não hibernação, que hibernação é inverno. Seria uma estivação. E aí ela passa, ó, anos. No dia que voltar a chover, que o rio, o nível subir das águas aqui, essa esponja se multiplica e ela volta de novo. Então, Guilherme, tinha uma, voltou a mesma quantidade. Gemulação, teve a participação de gêmeo e gemulação. Mas, Guilherme, não reproduziu. Não reproduziu. Se Deus quiser, eu dando aula para os netos de vocês, esses dois processos não vêm mais como reprodução. Não vamos longe, não. Já tem livro de biologia de ensino médio dizendo assim, ó, reprodução assexuada, brotamento.
regeneração e gemulação, processo assexuado de adaptação a alguma adversidade. Eles vão colocar, vão tirar isso aqui de reprodução. E, na verdade, gente, é o ideal que a gente tire, que não considere como sendo reprodução, tá certo? Porque, na verdade, não é bem uma reprodução, mas vem no vestibular para vocês ainda como sendo processo de reprodução assexuado, tá? Eu botei aqui um rio secar. Me diga alguma adversidade no mar. Um derramamento de petróleo. Poderia ser? Poderia. Tá? Aquelas correntes de ressurgência que aumentam a quantidade de sais é uma adversidade. Uma alteração na maré, a diminuição, poderia também. Seca, porque o mar secar é complicado, é mais difícil. Tá certo? Seria mais no rio. Mas não diga que esse processo só ocorre em esponja de água doce. Tá? Vocês me disseram que bem aqui dentro da gêmula tem o quê? Quais células? É um tipo de amebócito especial. Que esse rapaz, bem aqui, ó, arqueócito. Então, na frente de arqueócito, se liguem aí, na frente de arqueócito, bote assim, ó, tipo, na frente de arqueócito, tipo de amebócito na gemulação, para tu lembrar, tipo de amebócito na gemulação. Oi. Primeiro para você isolar, né? Mas você teria que, para produzir, extrair isso aí, você teria que manter um animal desse em cativeiro. Mas com toda dificuldade de morte, mas não é fácil não, gente. Vocês têm que simular. Vamos manter alguns vermes em cativeiro? Até que dá, mas manter esponja em cativeiro? Olha a temperatura dessa água, a quantidade de substância, tá certo? Não é fácil. E é um animal... É porque a gente pensa, é porque é fácil de morrer. Mas não é fácil de morrer. Mas para manter as condições, aí eu extraio uma substância dessa. Eu tenho que isolar uma substância, dar uma condição para essa substância, porque ela pode sofrer uma oxidação fácil. Tá certo? Então, tem algumas coisas aí na ciência que ainda é difícil. Não é difícil. Não é fácil. São animais simples também, tá? É um conjunto de fatores. Tá claro aqui até agora, gente? Moleza, né? Aqui algumas células para vocês, tipo, arqueócito já foi, porócito. Isso aqui é a célula que dá nome o quê? Ao filo. Então, células tubulosas perfuradas. Bote assim, tubulosas e perfuradas. Células tubulosas e perfuradas. Me diz aqui na sequência, o arqueócito já foi, né, que participa da gemulação, esse arco de arcaico, tá certo? Miócitos, tu lembra alguma coisa? Lembra de músculo? Não me diga, atrasou? Deu certo lá? Beleza? Pode perguntar, não tem problema que eu repito, à vontade. Miócito, não me diga que são células musculares, porque não tem. Gente, eu só falo de músculos a partir de platelminto, já, porque ele já fechou quinidários, tá certo? Mas são células com capacidade contrátil. A primeira célula, repete aí para mim, não é porócito? Olha um porócito aqui, ó a minha mãozinha lá, isso é um porócito. Essa minha mão direita aqui é o miócito. Olha o poro agora, olha aqui, ó. Então, esse miócito é uma célula contrátil, sempre ao redor dos poros e daquela abertura superior das esponjas, que é o quê? O ósculo. Significa beijo, né? Oscular é beijar. Tranquilo? Então, miócito, células contráteis. Miócito, células contráteis. Beleza. E para fechar aqui, os colêncitos. Não vai vir para você, certamente. A gente bota porque a gente tem que citar algumas coisas. Guilherme, por que tu disse que não vem? Eu nunca vi no vestibular. Mas é uma célula de preenchimento. É como se fosse uma célula conjuntiva. Não bota conjuntiva, mas célula de preenchimento. Tá? Célula de preenchimento. Mesoílo. Falou em preenchimento, está no mesoílo. Não. Escleroblasto e espongioblasto, que estava até falando da Sara, não foi? Gente, todas as células existentes aqui são oriundas de quem? Quem é totipotente no amebócito? Escleroblasto e espongioblasto, que eu já citei para o pessoal do específico, o pessoal, por último agora, do MED, são células que irão secretar as espículas. Então, estrutura de sustentação.
tá? E dá aquela controvérsiazinha nos espongioblastos, que não forma espícula, forma uma malha de proteína, mas aí é discutir o sexo dos anjos, tá? É de espongina lá. Os escleroblastos, as espículas é calcária e silicosa, né? Tranquilo? Vamos para cá? Pessoal, classificação das esponjas. Os caras não vão perguntar para vocês a classificação. Guilherme, tu citou por quê? Vai que eles pedem um motivo dessa classificação. Todo filo a gente tem que puxar a classificação, tá? Mas aqui eu só quero que vocês detalhem alguma coisa. Tipo, calcária, gente, desmopongiae que você citou agora, escleropongiae, esclerosada, sílica, hexatinelídea, 6 extremidades. Isso aqui está relacionado com quem? Com as espículas. Então, o que é que vocês vão botar? Puxar uma chavezinha aqui da matemáticazinha do Auricélio, do Chaguinha, do Diego e tudo mais. O que que determina esta classificação? A natureza química e morfológica das espículas, tá certo? Já é muita coisa pra gente. Porque eles não vão cobrar isso aí, não. Não são doidos. Então, o que é que determina a classificação? Natureza química e morfológica das espículas. Falar em espículas, qual é a função? Sustentação, é esqueleto desses animais, ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aí? Não? Oi. E morfológica das espículas. Rapidinho, bem aqui para não passar em branco. Eu já tinha até falado, só vou repetir. Lê o nome da classe. Hexatinelida. As espículas aqui, como é que tu acha que deve ser? Como é que são? Ela tem 6 pontinhas lá. Olha o nome como é sugestivo. Tá bom? As espículas dessas esponjas aqui é de sílica, de espongina, carbonato de cálcio, é calcária. Tá bom? Beleza? Tipos morfológicos. Isso aqui não é classificação. As esponjas a gente encontra nesses 3 tipos aqui. Inclusive, há alguns anos atrás, a gente associou isso aqui a primeira vez e isso aí saiu nesse mundo de meu Deus. Tá certo? Isso eu já vi até fora do estado o pessoal falando. Tu lembra, Gustavo? Os tipos de esponja com aquela cantora Beyoncé. Certo? Qual é o tipo mais simples? Qual é? Asco. O intermediário, eu vou diferenciar. E o leuco? Gustavo, rápido. Lê os 3 nomes aí, rápido. É aquela música da Beyoncé. Asco, cinco leuco, não tem? Asco é o mais simples. Bota bem aí. Tá rindo tão bem, não tá, velho? Foi mal. Bota aqui, ó, o mais simples. Bota aqui o sinalzinho da matemática. Mais simples é o tipo asco. Parece aquele cestozinho lá, com todo respeito à esponja, né? Cico é o intermediário. Inclusive, se vocês compararem aqui o intermediário com o simples, já tem essas dobras, que são os canais inalantes e exalantes. Tá certo? O tipo leuco é o mais complexo. Sai bem aqui uma questãozinha para vocês, se liga. O tipo leuco é o tipo mais complexo. Quem lembra o nome dessas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas são repletas de coanócito. Coanócito, tu sabe que é uma célulazinha dotada de um colarinho e um flagelo. Tá certo? Não faz o bombeamento da água? Então são as câmaras vibráteis. Câmaras vibráteis ou câmaras flageladas. Câmaras vibráteis ou câmaras flageladas. Já falei, vou repetir, vou detalhar mais um pouquinho. Tipo aqui, asco é o mais simples. O que que o tipo intermediário tem que o asco não tem? Canais inalantes e exalantes. O que que o tipo leuco tem que os outros não têm? Aqui tem canal inalante e exalante, que aqui tem. Mas aqui aparecem as câmaras o quê? Vibráteis. Qual a função dessas câmaras? O nome já diz. Fazer a vibração da água. São animais fixos, não são fixos? Não são sésseis? Qual o ambiente melhor para se ter uma esponja? É um rio que tem correnteza ou um açude? Um rio que tem mais correnteza, o rio. Onde é que é mais fácil encontrar esponja? O Rio Parnaíba ou o Rio Puti? No Parnaíba que tem mais correnteza, tá certo? O mar é que é o preponderante no ambiente marinho. Olha para cá de novo. Dos três tipos, qual é o que se adapta melhor no ambiente de água parada? O tipo leuco. Por que o tipo leuco? Porque ele tem mecanismo para fazer o bombeamento da água. Tá certo? Só que no dia do vestibular, os caras não vão botar água parada e água com correnteza, não. Eles vão botar ambiente lêntico e lótico. Tá certo? Lêntico, menos correnteza. E lótico, vou ficar repetindo. E lótico, mais correnteza. Eu não gosto dessa história de água parada e água corrente, não.
sempre tem uma correntezazinha. Agora tem um que tem mais correnteza que o outro. Então, lêntico, menos correnteza, né? E lóticos, mais correnteza. Tá certo? Lêntico, menos correnteza e lóticos, mais correnteza. Sem problemas? Oi. Quando tiver alguma pergunta de algum aluno, o senhor repete a pergunta para sair no áudio? Sim. Quem vai estar assistindo saber qual é a pergunta e a resposta. Certo, beleza, entendi. Tá. Aí tem uma semelhança com o William Bonner, né? Aqui. Mas. E o salário muda um pouco também. Mas é porque eu ganho 10 mil a mais que ele. Ué. Não, é nível de Vilto para uma banda. Beleza? Gente, de esponja só isso. Ah, fiquei feliz hoje, né? 31 de maio. Facide? Dá um descanso. E eu estava pensando que era segunda semana. Guilherme, e aí esse dia 31? É aquela melhora da morte. Né? Dá para a gente respirar um pouco, porque tem umas coisinhas nas costas do Guilherme, né? A fisiologia foi zoologia, ainda tem a histologia. Mas vamos que vamos. Já comecei a preparar o material. 30 questões que o Todo-Poderoso pediu, Vilto. Certo? E aí no braço. Como sempre, elaborando. Pode ver o material aí. Não tem negócio repetido, não. Porque quando eu elaboro, há a possibilidade de eu acertar. Se eu pego uma questão repetida do livro, a possibilidade de eu acertar no vestibular é mínima. Se eu elaboro, então é amanhã. Amanhã, o dia inteiro, elaborando essas 30 questões. Vou fazer um caderninho bonitinho. Vocês estavam sabendo já? Vai vir esse caderno aí, com todos os professores, tá certo? Para o específico lá. Porífero, sem problema? Tchuf. Aprovado. Passou esse aqui. Vamos para a quinidária agora. Filo quinidário. Eu costumo dizer que é o filo mais bonito. Mas que normalmente, em contato com o ser humano sai perdendo, graças a Deus. Por quê, Guilherme? É mais uma forma do ser humano respeitar o ambiente. Tu lembra quem está ali? Ou melhor, quem está aqui? Água viva, essa vespa do mar aqui, ó, está entre os animais mais letais do planeta Terra. Simples contato do ser humano, não dá nem tempo de fazer o nome do pai. Tá certo? Terrível, 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 terrível. Mas e tem no nosso litoral, da espécie Quiropsalmus quadrumanus. E não é grande não, gente, é coisinha assim, ó. Eu digo assim, mas Guilherme, isso é grande. Não, tem formas medusoides, gente. Tem medusa com 2 metros, eu não estou falando de diâmetro não, 2 metros de raio. Tá certo? Raio. Tá certo? Isso é perfeito. Raio, não é diâmetro. Estou dizendo uma vespa do mar assim, mais ou menos. Depois vocês botam assim no Google, vespa do mar, tu vai ver um cara brincando com uma lá. Diz. Vamos lá para a observação dos tipos morfológicos aqui. Tá? Qual é o... Deixa eu explicar de novo e a gente bota bonitinho na redação. Qual é o ambiente mais fácil de eu detectar uma esponja? Um ambiente lêntico ou lótico? Lótico. Certo? Depois a gente bota. No ambiente lêntico, agora que tem menos correnteza, qual é o tipo que se adapta mais? Ácido, cico ou leuco? Leuco. Por que o leuco? Isso, por mais que a água seja parada, não é seja não. Por mais que eu tenho medo da redação, esse seja. Às vezes a gente fala mesmo. Por mais que a água seja parada, mas tem um mecanismo para fazer o bombeamento. É show de bola isso aqui. Tranquilo? Então, o ambiente predominante, observação, o ambiente predominante das esponjas é o lótico, né? No que diz respeito à água doce. Porque o mar é o que manda. Ambiente marinho. E no ambiente lêntico, que é água com menos correnteza, água mais parada, qual é o tipo que se adapta mais? É o tipo leuco, que é o tipo leuconoide chamado. Certo? Atrasou aí? Não? Sem problemas? Vamos lá para quinidários? Gente, quanto à simetria, mesma coisa dos poríferos. Podem ser o quê? Assimétricos e radiados. Por exemplo, lembra daquelas formas ali embaixo, ó, que formam os recifes ou arrecifes, que são os corais? Você pega um coral daquele que são seres coloniais, por mais que você corte, você não obtém metades iguais. Aí tu diz que esse animal é o quê? Assimétrico. Mas em contrapartida, se tu pegar uma água viva, que vocês já viram, bem bonitinha, se eu fizer esse corte, eu obtenho metades iguais. Esse também. Quer dizer, esse animal, qualquer corte que eu faça, eu obtenho metades iguais. Eu digo que ele é o quê? Radial. O que vocês não podem esquecer é que todo animal o quê? Assimétrico ou radial, ele não tem, mas vamos botar bonitinho, vai ficar, não tem cabeça, tá certo? Não há, do verbo haver, não há cefalização.
Então, animal ou animais assimétricos e radiados, não há cefalização, não há formação da cabeça lá. Tá certo? Em função disso, né? Em contrapartida, em função disso, gente, vocês lembram que são animais desprovidos de lado esquerdo e direito, região anterior e posterior, lado o quê? Ventral e não tem, tá certo? Não tem. Beleza? São animais de blástico. É a primeira vez que eu falo em folhetos. Então já atingiu qual fase? A fase de gástrula. Então, 2 folhetos embrionários. Quais são os 2 folhetos ou tecido embrionário? Endoderme, que é o mais interno, e o ectoderme, que é o mais externo. Tá certo? Cuidado com isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel. Endoderme, mais interno, e ectoderme, o mais externo. Esse endoderme vai formar gastroderme. Gastroderme. Esse radical lembra alguma coisa? Não é estômago, não é estômago. Só que vocês não vão botar estômago. O que que acontece? Bem aqui, só para tu poder se situar, eu tenho uma cavidade digestiva. É a primeira vez que eu falo no sistema digestório no mundo animal, porque não tem sistema ali, tá? Então, quem é que faz esse revestimento aqui? A gastroderme. E quem foi que formou a gastroderme? Endoderme. Gente, é a mesma coisinha do estômago de vocês. Quem foi que formou e quem é que forma a mucosa gástrica? O endoderme, que é oriundo lá do arquêntero, tá certo? Aqui eu já falo em arquêntero. Então, o gastroderme forma esse revestimento. E o ectoderme, dentre algumas estruturas, forma a epiderme. Então, se eu pegar na água viva lá, eu estou pegando a epiderme. Então, entre essas 2 camadas, eu vou ter uma tal de mesogleia. Esse nome vem do latim que significa geleia. Então, todo esse espaço aqui é preenchido por essa espécie de geleia, tá? Vem cá, fala em geleia. Qual o esqueleto predominante nesses animais? Já que são moles. Esqueleto o quê? Hidrostático. Mas, tem alguém aqui que eu falo em exoesqueleto. Esqueleto duro. Inclusive, quando a gente pega, a gente pisa sem querer, mas às vezes é querendo também, por causa da ruindade do ser humano. Pensa que são pedras, rochas. Não, eu estou falando de quem? Dos corais. Então, gente, se aparecer para vocês esqueleto dos quinidários, qual é o carro-chefe? Hidrostático. Tem outro nome, não tem? Hidroesqueleto. Se os caras fizerem alusão ao exo, tá falando de quem? Corais. Bote bem aqui na frente de exo, por favor. Corais. Corais. Certo? Na frente do exo, corais. Botaram lá? Deu certo aí? Atrasou alguma coisa? Deu? Beleza, valeu, valeu. Gente, uma outra coisa que eu queria que vocês destacassem é o seguinte. Endoderme e ectoderme se diferenciaram aqui, gastroderme e epiderme. Vocês estão vendo essa massa aqui gelatinosa? Se os caras botaram no vestibular uma massa de preenchimento celular, não. Se eu considerar uma massa celular, eu vou ter quantas camadas de células? 3. O animal será triblástico. É verdade? Não. Então é uma massa acelular. Massa acelular. Tem uma célula ou outra perdida, mas não tem umas células coordenadas formando tecido. Não faça isso. Tá? A mesogleia é uma massa acelular. Tá bom? Beleza. Tipos morfológicos. Então, gente, eu já tenho novidade aqui, não tenho, em relação aos poríferos? Tenho. É bom estudar os 2 filos juntos. É novidade isso aqui? Não. É novidade isso aqui? É. Não, Guilherme, mas tipos tem nos poríferos. Mas, moço, quando eu olho para cá para um pólipo, pode ser um coral, vai. Mas pode ser uma hidra, e a hidra se locomove por cambalhota. Então, eu já não tenho um ser 100% fixo. E quando eu olho para cá, eu vejo a mobilidade. Não vejo a mobilidade? Então, uma novidade evolutiva bem aqui é a capacidade móvel que esses animais têm. Tá certo? Há quem diga que foi o boom nesse filo. Tá? Inclusive, você tem uma distribuição geográfica nos ambientes de quinidários muito melhor do que poríferos, por essa mobilidade. Ok? E a outra coisa está aqui, ó. Eita, mas aqui pode... Pega o penca, a gente não. Tem umas coisas que eu quero falar aqui, mas não dá não. Presença de quinidose. Posso, né?
Deixa eu me soltar, porque eu gosto quando eu estou voando aqui, pulando, mas vai. Presença de quinidócio. Filo, esse filo com outro nome. Selenterado. Quinidário está lá, não está? Quinidário não é essa vogal desinencial de gênero, né? Então ele está portuguesando. Selenterado. Tu sabe o que é cele? Cavidade. Entero, intestino. Mas vamos dar um desconto. Cavidade digestiva. O nome veio para esse filo porque foi o primeiro filo a apresentar uma cavidade digestória. Está ali. Agora tu imagina a briga entre os animais no dia D lá na escolha dos nomes. Eu posso chamar vocês de selenterado e não é bullying. Porque vocês têm cavidade digestiva. Tá certo? Mas os cientistas, os zoólogos, os taxonomistas vão atrás de dar um nome que identifique de fato aquele grupo. Porque quando eu pego selenterado, hoje que não tem valor taxonômico, eu represento dois filos, quinidário e quitenóforo. Quiteno é pente, são as geleias de pente. Mas isso aí só o que? Livro de curso superior. Caiu em Olimpíada. Mas a Olimpíada, ninguém aqui está preocupado com a Olimpíada de Biologia. Tá certo? Então, retira o nome selenterado e bota quinidária. Em função dessa célula. Quinida vem de urticária, urticante, queimar. Então tá aqui uma célula de ataque e defesa. Eu não posso considerar como tem no seu material aí dizendo, são seres dotados de órgãos de defesa. Isso não é um órgão. Isso é uma célula. E é falso. Mas lembra aí, é sacanagem. Sim, mas é falso lá. Então, células de defesa, quinidócito. Tranquilo? Tá aí o motivo do nome. A outra coisa que eu queria citar para vocês era o seguinte. Tu lembra lá no tecido ósseo, que daqui um dia a gente está nele, as células jovens, osteoblastos, e as células adultas, osteócitos. Beleza. Então, o sufixo blasto é de célula adulta ou jovem? Jovem, alta capacidade reprodutiva. O sufixo cito, célula adulta, já está perdendo a capacidade de reprodução. Está lá só para cumprir tabela. Pois bem, a célula que forma essa aqui é essa, ó, quinidoblasto. O que eu não posso aceitar, como tem alguns livros, tá? O que eu não posso aceitar? O cara dizer que as células de ataque e defesa dos quinidários, chamada de quinidoblasto ou quinidócito, eles estão dizendo que é a mesma coisa, e não são. Se fosse a mesma coisa, tá aí o motivo. Qual seria o motivo de escrita diferente, moço? Aqui é uma célula jovem, tá certo? Aqui é uma célula o quê? Adulta. Guilherme, qual das duas queima? O Guilherme botou o quê? Presença de quinidócito. Aqui é uma célula que queima. Essa não queima ainda não, tá certo? Quer dizer, é uma cartazinha que tu vai ter na manga, guardadinha. Se os caras te chamarem na grande, tu prova lá. Essa queima? Não. Essa aqui é a que queima. E aqui está o desenho dela. Tu tá vendo aqui a célula, tá aqui o núcleo, tu tá vendo um compartimento com esse filamento e aqui um cílio. Na hora, chamado quinidocílio, na hora que você toca nesse cílio, funciona como um sensor. E aí dispara. Para isso entra em ação uma tal bomba de cálcio. E aí esse filamento entra na tua pele. Tem deles que só faz encostar, tem deles que penetra de fato. E aí libera uma base fortíssima. E aí queima. Nós fomos acostumados assim, tipo, tudo que queima a gente pensa que é ácido. Mas tem algumas bases extremamente fortes que faz um efeito até parecido. Se é uma base, faz necessário o quê? Eu lá na praia passar um ácido. O vinagre e o ácido acético. O limão. Mas o limão é legal, mas queima, não fica? Fica todo manchado lá. Você disse o quê? Falando da questão da urina. Não tem uma certa acidez, não tem ácido úrico lá, mas é complicado. Porque, tipo, cara, aí bota. Ou então chama o outro para ir pro banheiro. Aí o cara fica assim. Aí o outro cara urina. Não, eu não quero nem ver uma cena dessa aí, cabra velho. Mas da urina é. Mas uma coisa eu te peço, tá certo? Até como zoólogo. Quando tu pega uma pancada dessa, aí tu sai da água lá. No caminho, aí tu o vento batendo aquele negócio, aí desidrata e diz, eita, tá ardendo. Aí olha aqui, não sei o quê. Aí tu vê a coisinha redondinha. Normalmente é redondo por causa da boca lá, da medusa. Aí dói. Tu já chega na barraca chateado. Aí o dia ali, tu já perdeu. Aí tu quer botar uma camisa, não bota, vai arder, não sei o quê. E aí, o ideal é que tu passe para o chuveiro. Tu vai tomar banho. No local que está lesado, tu esfrega. Tu tem proteção aqui.
Aquela história que eu estava comentando com você no início. Tu tem proteção aqui. E quando tu esfrega, tu tira outras células que estão grudadinhas em você, células intactas, que vão passar o tempo todo explodindo lá. E por isso que fica aumentando a ardência. Então, se tu esfrega, Guilherme, vai doer muito. Mas naquele momento ali, depois não dói mais. Quer dizer, para evitar isso aqui, é não entrar no mar. Porque um animal desse não vai voando lá para a barraca, tá certo? Queimar a gente, não vai não. Então, quando tu entra, é sabendo. Tá? Depois de 1 ano e pouco lá na UFP, né? Só em Bom Jesus, praia, mar, Deus o livre. Aí foi agora para a Semana Santa. E eu gosto de ficar lá com a águazinha aqui, que nem encosta o pé no chão. Eita, Guilherme. Mas ali, rezando o tempo, penso em vocês, não estou mentindo, penso. Porque eu tenho que descansar, eu vou estar com a força total para terminar a programação. É desse jeito. Olha os períodos que a gente anda. É dia de professor, tá certo? É Semana Santa, mas fico rezando, pedindo a Poseidon, porque pode aparecer um tubarão ali, pode. Pode aparecer uma vespa do mar. E aí, vamos embora. O Guilherme, quando era pequenininho, aí ficava aqui, ó. Papai, Guilherme não dá. Agora, vamos 2, dá para nadar. E agora, quando a gente chegou lá, ele disse, pai, você lembra quando eu levava na Cacunda? Eu disse, não, agora é você que vai me levar. Então, a gente fica, porque, gente, na beirada ali é mijo, é merda, é tudo. Aí não dá. Não é assim? Então, tem que ficar lá. No fundo, na fundura. Cuidado com fundura na redação. Tá, gente? Então, vem cá, quais são os íons aqui da explosão? Cálcio, né? Cálcio. Alguma dúvida aqui?